Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do meu canal. Nesse canal no YouTube eu procuro compartilhar com vocês os meus estudos, as minhas reflexões sobre a doutrina espírita. Então eu convido você a se inscrever no canal. Se você ainda não se inscreveu, ative o sininho. Cada vez que eu publicar um vídeo novo, você vai ser avisado ou avisada. Curta, compartilhe, comente. A finalidade é sempre a divulgação do Espiritismo. E o tema específico do vídeo de hoje é o Livro dos Espíritos. É um título interessante, Mundos Transitórios. Por que é interessante? Porque eu, apesar de já ter estudado o Livro dos Espíritos algumas vezes, nunca dei muita atenção para esse tema. Sabe quando você lê e fala, nossa, mas esse título estava aqui, né? Esse tema estava no Livro dos Espíritos, passou despercebido e eu achei muito interessante, eu queria compartilhar com vocês. As perguntas são de 234 a 236, lembrando que a estrutura do Livro dos Espíritos é composta por perguntas que foram organizadas, né, e feitas por Allan Kardec, e as respostas dos espíritos, e quando houve a necessidade, Allan Kardec acrescentou seus comentários. Então, a pergunta de número 234 pergunta o seguinte: existem, como já foi dito, mundos que servem de estações e de ponto de repouso aos espíritos errantes? Só para reforçar a ideia, eu não quero esgotar o estudo do Livro dos Espíritos, porque ao invés de um vídeo de 15 minutos, seria um vídeo de 500 anos e é um pouco difícil para a gente esgotar o tema. É só para dar alguns pontos de reflexão para depois vocês irem até o Livro dos Espíritos, lerem, refletirem e tirarem suas próprias conclusões. Vamos voltar à questão de número 234. Existem, então, mundos que servem de estações e de ponto de repouso aos espíritos errantes? Bom, o que é um espírito errante, para começo de conversa? Eu vou deixar um link do meu vídeo aqui em cima, sobre espíritos errantes, que é o vídeo anterior a esse, mas se você não tiver com muito tempo, basicamente é isso. São espíritos que estão no intervalo entre uma encarnação e outra, eles estão no mundo espiritual. Então ele está perguntando assim, Kardec, poxa, é verdade que tem mundos, planetas, né, que servem de local de repouso, né, onde esses espíritos errantes ficam? É como se fosse antigamente aquelas estações de águas, onde as pessoas iam para descansar, né? Usufruir das propriedades benéficas das águas, né? Mais ou menos isso. Os espíritos responderam: sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos nos quais eles podem habitar temporariamente, espécies de acampamentos ao ar livre, de lugares em que possam repousar de uma erraticidade, que é o período entre uma encarnação e outra, demasiado longa, estado este sempre um tanto penoso. São, entre outros mundos, posições intermediárias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos que podem alcançá-los e onde eles gozam de maior ou menor bem-estar. Por que eu achei interessante isso? Porque assim, o conceito espírita diz que nada é criado de maneira inútil no universo. Então, se Deus criou qualquer planeta, por mais estranho que ele pareça, ele tem alguma utilidade. Bom, se existe um planeta, todos são habitados, que eles não estão lá simplesmente para a gente olhar para o céu e dizer, nossa, olha que bonitinho, que coisa mais fofa. Não, eles têm a sua utilidade e a gente poderia ser levado a um raciocínio que não é correto, que todos são habitados por seres materiais. Aqui que está o grande lance disso. Nem todos os planetas
são habitados por seres corpóreos, com matéria. Esses mundos transitórios, como Kardec explica, né, através da resposta dada pelos espíritos, eles são mundos onde existem seres no plano espiritual, não estão utilizando o veículo de carne, não estão encarnados. Isso responde, né? Tem gente que fala, poxa, mas pensa bem, o Sol ou outro planeta qualquer, olha lá, ele é um deserto, não tem nada, é frio para dedéu, como é que pode alguém morar lá, né? É impossível para o corpo material, mas para o espírito, ele não precisa de cachecol, gorrinho, luva, nada. Ele pode ficar lá entre uma encarnação e outra, com a possibilidade de se recompor, de descansar. Sabe quando a gente corre bastante, não precisa dar uma paradinha, tomar fôlego para continuar a corrida? É mais ou menos isso o que acontece. Kardec continua perguntando na 234A. Os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los à vontade? Então, eu estou lá no mundo transitório, né? Sem o veículo da matéria, só eu e meu perispírito. Eu posso sair de lá quando eu quiser? Os espíritos responderam: sim, os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los a fim de irem aonde devam ir. Imaginai-os como aves de arribação, aquelas aves que migram, que pousam numa ilha para aí aguardarem que se refaçam suas forças a fim de seguirem seu destino. Eles vêm e vão, não estão presos a esse local. A pergunta de número 235. Os espíritos progridem durante sua estada nos mundos transitórios? Então, o processo evolutivo continua nesses mundos transitórios? Os espíritos responderam: certamente. Os que assim se reúnem o fazem com o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter permissão para dirigir-se a lugares melhores e chegar à posição que os eleitos atingem. Então, o progresso é uma lei da natureza. Todos os seres criados estão sujeitos à lei do progresso. Não é porque eu estou num mundo transitório que essa lei foi derrogada, ela continua valendo. Pergunta 236. Pela sua natureza especial, os mundos transitórios se conservam perpetuamente destinados aos espíritos errantes? Então, esse mundo desabitado, né, de seres físicos, ele vai ser a vida inteira dele assim? Os espíritos respondem: não, sua posição é apenas temporária. Vamos nos lembrar que a lei do progresso, ela atinge a tudo que foi criado. Então, se nós estamos sujeitos à lei do progresso, os planetas, tudo que você imaginar também está sujeito à lei do progresso. 236A. Esses mundos são, ao mesmo tempo, habitados por seres corpóreos? Não, sua superfície é estéril. Os que os habitam não precisam de nada. Então, o espírito não precisa, né, de condições para que ele se fixe nesse mundo transitório. Se fixe assim, temporariamente, né? É uma estação de repouso para ele se recuperar as energias, se recompor. 236D. Já que o estado desses mundos é transitório, nossa Terra será contada um dia entre eles? Então, assim, como é um processo evolutivo, a Terra vai ser um dia um planeta transitório? A resposta dos espíritos sempre assim, curto e grosso: ela já o foi, ponto. Já foi. A 236E, Kardec falou: desenvolve a ideia. Em que época? A resposta é: durante a sua formação.
Então, se nós nos ativermos ao estudo da formação do nosso planeta, houve um período em que a parte física do planeta começou a se formar, se constituir, e aí, para que esse planeta ia ficar assim milênios e milênios, aguardando condições de receber seres vivos? Não, ele servia, né, durante esse período para a estadia de seres incorpóreos, de espíritos desligados da matéria, em processo de restauração. Seguinte comentário de Kardec: nada é inútil na natureza. Cada coisa tem o seu objetivo, sua destinação. Nada é vazio, tudo é habitado, a vida em toda a parte. Assim, durante a longa sucessão de séculos que passaram antes do aparecimento do homem na Terra, durante os lentos períodos de transição atestados pelas camadas geológicas, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos, naquela massa informe, né, sem forma, naquele árido caos onde os elementos se achavam em confusão, não havia ausência de vida. Seres que não tinham as nossas necessidades, nem as nossas sensações físicas, lá encontravam refúgio. Quis Deus, mesmo nesse estado imperfeito, que a Terra servisse para alguma coisa. Então, a lei do progresso, ela é inexorável. Nenhum ser, nada que foi criado nesse universo consegue escapar. Então, o planeta Terra já foi um mundo transitório, outros mundos temporariamente são também transitórios. Não se esquecendo, né, que ao longo de milênios, de bilhões de anos, esse temporário pode ser um tempo um pouquinho mais comprido do que a gente pensa aqui. É isso, eu aguardo vocês no meu próximo vídeo. Até mais!